Vamos falar de Megadeth agora aqui no canal Metal Musicast com o Matheus Ribeiro, especialista em Megadeth. Fala aí, Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder falar sobre uma das bandas do meu coração. Fico feliz também com o elogio, especialista, quem sabe, um dia serei. Gosto muito, conheço bem a história da banda, e hoje nós vamos falar aí dos discos lançados entre 2001 e 2013, uma fase meio confusa, muitas mudanças de formação, algo que acontece com frequência no Megadeth, mas nesse período aconteceu com uma frequência bem maior do que costumava acontecer nos anos anteriores. Alguns discos legais, outros nem tantos. Contamos aí com a sua audiência, seu clique, e vamos que vamos. Bora, é isso aí. Eu disse que o Matheus é especialista porque ele escreve no portal online whiplash.net e tem várias matérias sobre a carreira toda do Megadeth lá. Muito interessante, viu, Matheus? Eu leio todas, viu, cara? Tudo que você escreve lá do Megadeth, eu tô dando um likezinho lá onde pode colocar lá e tudo mais. Tô apoiando lá. Ah, legal, fico feliz. É bom saber que o trabalho é reconhecido por parceiros de imprensa, por colegas de profissão, é muito legal isso aí. Em Megadeth eu gosto bastante de escrever. É legal escrever sobre algo que a gente gosta. É isso aí. Então, já que você gosta tanto, me diga o seguinte, Matheus. 15 de maio de 2021, Dave Mustaine reorganiza ali o Megadeth. E vem o álbum The World Needs a Hero. Você curte esse disco? Dá para salvar muita coisa. O que você diz dele, Matheus? Só, antes de tudo, foi um lapso aí, você se confundiu, você falou 2021, 2001. Então vai, obrigado. 2001. Lá no começo dos anos 2000, lá, é verdade. Obrigado, Matheus, vai lá. De nada. Depois ali do Risk, que foi um álbum, Megadeth tentou fazer um som comercial, mas não rolou. Mais uma mudança de formação, o Marty Friedman sai, entra o Al Pitrelli, um guitarrista renomado, com bastante história. Uma Sabotage, não sei como se pronuncia também, os fãs podem falar que é uma dúvida que eu tenho. É um disco legal, assim, eu acho bacana. Soa como se fosse uma tentativa de volta às origens. Embora tenha alguns pontos fracos nesse disco, a música Mode of Psycho, que eu particularmente acho tenebrosa, assim, era meio que a música de trabalho do álbum, tem até um clipe dela, mas eu gosto de bastante músicas desse disco. 1000 Times Goodbye, que fala sobre uma mulher que descobre, o namorado descobre a traição da namorada, e tem até uma conversa telefônica, é bem interessante essa música. Disconnect, a faixa que abre o disco também, é bem legal, tem uns riffs interessantes, um trabalho melódico, muito bacana. A faixa título também é muito massa, mas o grande destaque é Dread and Fugitive Mind, que o Megadeth eu acho que é a única faixa desse álbum que é tocada, que o Dave Mustaine ainda coloca em algumas de suas apresentações. Também tem a parte 2, de Hangar 18, Return to Hangar, que não chega perto da primeira, mas não tem nem como, né? Porque a primeira parte é imbatível. E para finalizar o disco também tem uma faixa ali que eu não consigo gostar, uma faixa que chama When, que é basicamente uma cópia de Emma Evil do Diamond Head. Lembra muito, assim. Mas, no geral, assim, eu acho que é um disco bem interessante. A proposta ali do Dave Mustaine de voltar a fazer heavy metal, eu achei que essa proposta foi bem feita. Assim, o disco cumpre muito bem o seu papel. É verdade. Eu me lembro que na época do lançamento eu me desconectei um pouco do Megadeth, porque aquelas notícias de que o Megadeth ia acabar, que o Dave Mustaine estava com outros músicos, né? Parecia às vezes naquela fase, essa fase que começa com esse disco que a gente está comentando, parecia assim, Dave Mustaine and Friends. É curioso que quando a gente é mais novo, essas coisas nos desconectam das bandas, né? Hoje eu não me importo nem um pouco. Por exemplo, a Sept eu curto. Só tem um cara da formação clássica da Sept e eu gosto. Eu não me importo tanto, eu vou mais no trabalho musical, se eu gostar eu ouço. Mas quando a gente é mais novo, a gente, pelo menos quem curte metal, rock, a gente quer ver os artistas que estão naquelas formações clássicas, né? E na época, Matheus, eu me desconectei um pouco, mas ouvindo o disco algum tempo depois do lançamento, eu achei razoável, achei um disco bom, não é comparável aos grandes clássicos da banda. Tem uma capa tenebrosa, como usando... Sinistra. Ruim, né? Até parece uma banda da estrutura do Megadeth, tem grana para pagar artistas gráficos bons. Uma capa parece amadora, né? Mas apesar disso, o disco é razoável, né? É o que eu falo. Você citou aí, começa com a Disconnect, é uma música boa,
vai seguindo. Eu gosto da Motorcycle, eu gosto, cara. Nossa. Eu não acho assim tão ruim, cara. E talvez porque ficou mesmo da época, né? E assim, tem alguns momentos que o disco vai dar uma escorregada, desanda, mas de uma maneira geral, essa sonoridade que o Dave Mustaine conseguiu imprimir com tanta identidade para o Megadeth agrada, né? Quem é fã toca o som, você gosta, né? Por isso que eu digo, na época desconectou por conta dessas idas e vindas, músicos diferentes. E é uma bobagem, porque, como você falou, Al Pitrelli, fera, né, cara? Monstro da guitarra. E a gente ficava um pouco balançado, não é mais o Marty Friedman e tal. Mas é uma bobagem, né, Matheus? O baque da formação, o baque da separação ali da formação clássica foi grande, né? Porque sai Marty Friedman, sai primeiro Nick Menza, que Deus o tenha, depois sai o Marty Friedman, mas os caras que entraram ali, pô, Jimmy DeGrasso na bateria, toca muito, fez um trabalho muito legal. E no final das contas, ouvindo o disco hoje em dia, sem essas amarras que tínhamos no passado, a gente chega à conclusão que é um trabalho legal. E assim, no final das contas, o Megadeth é o Dave Mustaine, né? Então, tendo o Dave Mustaine, ele vai ter o Megadeth de qualquer forma. Claro, algumas formações se sobressaem, mas tendo ele ali, é o Megadeth, que é o que acontece com o álbum seguinte, né? É verdade. Esse sim foi Dave Mustaine, não sei nem se Friends, porque tinha o Chris Poland que não era tão friend dele assim, né? É verdade. E só para comentar do Jimmy DeGrasso, que é fera, o Dave Mustaine conta em algumas entrevistas, na biografia dele, que ele entrou meio na fogueira. Ele sempre foi um grande músico, mas muito músico de estúdio, né? A maioria dos trabalhos dele, ele entra em gravações. Ele não é um cara acostumado a fazer turnês. O Dave Mustaine disse até que ele não gostava, que ele era muito dedicado para ser contratado para gravações, mas quando vinha o convite dele entrar numa banda para turnês e tudo mais, ele pulava fora. Então é uma pena, porque o cara era muito monstro na bateria. É até hoje, né? Ele tá por aí, tem vários projetos dele, mas aqui no Megadeth também é bacana. E depois, em 2004, 14 de setembro de 2004, vem o The System Has Failed. Esse eu tenho aqui, Matheus, eu não mostrei o outro, porque eu não tenho. Eu não achei, né? Não tenho o que a gente comentou agora, mas esse The World Needs a Hero. Agora, o The System Has Failed, eu tenho, tá aqui na minha mão e eu passei, ó. Eu tenho ele em CD, saiu o CD nacional na época, eu acho que vendeu bastante, eu lembro que ele vendeu bem. Muito bacana, né? Acho que E é o aí, George Bush. Para mim, ele dá uma melhorada em relação ao anterior, que tem alguns clichês que o Dave Mustaine tenta resgatar, assim, descaradamente, né? Tentar dar uma sonoridade próxima do Rust in Peace, não só na timbragem, mas também até nas composições e alguns ganchos ali das músicas. O que você tem para me dizer dele, Matheus? Cara, esse é um dos meus preferidos do Megadeth por várias razões. A primeira de todas é a questão da memória afetiva. Na época eu estava ouvindo muito Megadeth e eu lembro até hoje, quando eu vi a notícia que o Megadeth tinha acabado. Foi em abril de 2002 que o Dave Mustaine anunciou, mas eu vi alguns dias depois em um programa de clipe que era produzido e veiculado por uma TV aqui de Limeira, TV Jornal. E quando eu vi essa notícia, assim, nossa, meu mundo caiu. Eu falei, nossa, como assim o Megadeth acabou? Eu nunca vi os caras ao vivo, essa banda não pode ter acabado. E aí começaram os boatos, né, ali 2004, o Megadeth vai voltar. Enfim, o Megadeth voltou, mas o Dave Mustaine, ele contou uma história meio estranha, né, que esse disco era para ele lançar como se fosse Dave Mustaine, mas ele tinha um contrato que previa mais um disco, o velho estilo Mustaine de ser. E aí ele acabou chamando um time de convidados, né, Chris Poland, que tocou nos 2 primeiros álbuns, fez um trabalho estupendo nesse disco. O baixista, eu não me lembro, mas acho que era Jimmy Sloas, alguma coisa assim. E na bateria, o Vini Colaiuta, né, que já gravou com Deus e o Mundo, até com Roberto Carlos, acho que com o Sandy Júnior, ele já gravou também. Baterista excelente. Eu me recordo de uma entrevista do Mustaine, eu não lembro para qual veículo, mas ele fala que o Vini Colaiuta gravava com um cigarro na mão e ficava virando a pasta com as notas e tal. Um músico magnífico, acho que tocou com o Frank Zappa também. Mas é um disco que eu gosto bastante. Para mim, ele encapsula tudo que o Megadeth fez ali ao longo de 84 até 2004, o lançamento desse disco. Tem algumas músicas que lembram a fase Euthanasia, por exemplo, a Tears in a Vial, uma balada meio melancólica.
que é uma das músicas que eu mais gosto do Megadeth. Black Mirror Universe abre o disco ao estilo Megadeth, uma baita de uma porrada. Eu gosto também da segunda, Die Dead Enough, que é meio como se fosse a Trust ali, cheia de melodia, pegajosa. O quanto eu não ouvi essa música, eu lembro que eu ia numa lan house antes de ser lançado esse disco, essa música estava disponível para download no site do Megadeth. E para você que está assistindo aí, que não acessava a internet nessa época, 2004 não tinha YouTube. Então você tinha que dar seus pulos para ouvir música. E eu ia numa lan house só para ouvir essa música. E eu, até hoje, eu gosto muito dessa música. E a Kick the Chair, você falou da semelhança com Rust in Peace, a Kick the Chair é uma cópia descarada de Take No Prisoners, né? Da estrutura completa dela. Tem até a mesma, aqueles ataques, né, nos tons tal, e nossa, joga no mas prato. Parece, assim, um momento que parece um autoplágio, né? Não existe é uma música legal, mas, nossa, eu não sei. E tem outra também desse disco que eu acho muito interessante, é a Back in the Day. Ela lembra ali, para mim, é uma música que poderia estar no Pixels, por exemplo. Ela tem um trabalho de guitarra muito legal. E uma curiosidade, para quem... O clipe dessa música está disponível no YouTube. O clipe dessa música é um resumo da carreira do Megadeth e aparece até a foto do Dave Mustaine na época do Metallica, nesse clipe. É um clipe bem legal. E outro ponto também que é interessante nesse álbum é que tem uma música que é o Salmo 23, se eu não me engano. Acho que chama Shadow of Death, a música. É uma das últimas, ou a penúltima. Na verdade, é uma quase instrumental, que tem uma voz ali que declama o salmo. É uma faixa bem legal. Acho que é Shadow of Death a música. Sim, é a penúltima. Isso, depois a última eu não lembro. Acho que alguma coisa com Kingdom no meio. Não vou lembrar agora, minha memória não... A última é My Kingdom. My Kingdom, isso. Sabia que tinha alguma coisa a ver com isso. Mas, assim, esse disco, para mim, ele tá no meu coração, assim. Eu adoro ele. E eu lembro que eu acho que era uma época em que eu trabalhava na Galeria do Rock. Eu lembro que vendeu muito bem. Lembro que é um disco que saía muito, saiu em versão nacional. E eu também gostei muito na época, né? Tava quase uma histeria na época, né? A volta do Megadeth, todo mundo queria ouvir, despertou uma curiosidade. E o Dave Mustaine optou por fazer esses ganchos na timbragem, na composição que nos remetesse aos antigos discos, né? Aos anteriores, não ao The World Needs a Hero, mas lá, assim, digamos, do Euthanasia para trás, né? Eu acho que foi até proposital, né? Foi proposital. Eu acho que exatamente ele sabia que tinha rolado uma certa desconexão com o público dele, com a base de fãs, com o anterior. Ele tratou de entregar o que mais ou menos os fãs queriam. Não deve ter se acertado muito com alguns músicos que ele procurava. Contratou uma galera, né? Como você falou, na época, eu acho que eu ainda tinha aulas de bateria. Eu tentava tocar bateria e eu tinha muitos amigos bateristas e tinha amigo que tinha gravações. Como você falou, na época não tinha YouTube, né? Você está falando de 2004, não tinha YouTube. O YouTube, se eu não me engano, chegou em 2010. Não, é 2006, se eu não me engano. 2006 ou 2005, por aí. Mas não tinha, se tinha, não era muito popular ainda. Então, meus amigos ainda tinham fitas gravadas do Vini Colaiuta, cara. Porque ele é de outro segmento, né? Ele não é um cara do metal. Eu achei muito estranho na época. Ele foi um músico contratado, músico de estúdio. Eu nem sei, ele não deve ter saído em turnê. Muito provavelmente, acho que ele não saiu em turnê, ele só gravou. Não. Se eu não me engano, o Vini Colaiuta, acho que ele tem gravação até com o cantor de Netinho, o que cantava Mila. Eu acho que é um ao vivo. Ao vivo não, mas acho que ele tem uma gravação em estúdio. Ele é muito fera, porque eu lembro que meus amigos tinham fitas em vídeo, assim, né? Dele tocando Fusion. Então, assim, ele toca Fusion absurdo, cara. Absurdo. O cara é monstro. E aí foi contratado, prestou serviço ali pro Megadeth, mas soou diferente para nós, né? E como eu tinha aulas de bateria, eu sabia quem era o cara, porque meus amigos gostavam de ficar assistindo vídeo aula do Vini Colaiuta. Então, muito interessante, mas não é um cara para turnê, né? Então, o disco é bom, né, Matheus? Você já citou aí seus destaques. Vamos para o próximo, que é o United Abominations. É isso, Matheus? Você que é o cara... United Abominations faz aniversário, vamos dizer assim, no mesmo dia do The World Needs a Hero, só que é 2007, 15 de maio de 2007.
Nesse daí o Megadeth já tinha consolidado uma formação, né? Porque depois desse Sem Has Fail, aí a banda vem em turnê, até passa pelo Brasil. Essa turnê fez um show muito legal. E o Mustaine monta a banda, que eram os dois irmãos Drover, Glenn Drover na guitarra, Sean Drover na bateria, e que veio para o Brasil era o James McDonald no baixo, tocou no Ice the Earth. Mas aí ele saiu e entrou o James Lomenzo, que hoje é o atual baixista da banda. E o United Abominations, eu não sei, eu não me dou muito bem com esse disco, viu? Mas assim, ele é um disco metal, assim, putz, trash, heavy, muito... Ele é visceral, mas eu não consigo gostar muito desse álbum. No entanto, ele tem faixas muito fortes. Washington is Next, nossa, é um classicão assim, da Megadeth. É a música que vale o disco, sabe? Sensacional. Tem outra também que eu gosto muito, é a faixa título, United Abomination. Ela tem uma estrutura ali, até meio... O começo dela quase até meio progressivo, sabe? Aquela voz de fundo, fazendo um discurso e tal. Eu acho uma música bem legal. O refrão dela também foge um pouco do padrão Megadeth. Ele não é um refrão tão óbvio, vamos dizer assim, sabe? Ele vai ter umas mudanças ali. Eu acho muito legal, muito bacana. Gears of War também, eu acho uma música legal. Ela me lembra ali aquela fase Countdown to Extinction no Megadeth, quando tem aquelas guitarras mais melódicas. E tem uma outra desse álbum também, eu não vou lembrar o nome, mas é o nome composto, Never Walk Alone, Cult Worms. Putz, eu acho uma música muito massa. Ela perdão, ela é uma música até meio alegre, assim. E o que eu não gosto nesse disco, para ser bem honesto, assim, a primeira música eu acho ela meio forçada, Sleepwalker. Eu gosto já do... Ele não. Dedilhado, né? Não, eu confundi. A Sleepwalker... A Sleepwalker eu acho legal. A que eu acho forçada é uma do disco seguinte, que nem a faixa de abertura, depois eu vou falar aqui. Tá. E o que eu não gosto nesse disco aí é a releitura de A Tout Le Monde, cara. Nossa, achei meio desnecessário, assim, sabe? Dispensável. Eu achei bacana, assim, a atitude de... vamos tentar aqui com a Christine Scabb, do Lacuna Coil, tal, mas, putz... Sei lá, eu acho que ele poderia criar uma música e chamá-la para cantar, mas assim, exato. A Tout Le Monde é meio tipo um bebê assim no Megadeth, não tem que mexer, sabe? Mas enfim, o cara chegou ali, ele teve um baita sucesso lá com a fase clássica, né? E depois ele começa a cair pelas tabelas assim, e o cara tenta resgatar, como a gente falou no anterior, em que ele faz ali quase que um plágio de si mesmo da Tornado of Souls, né? Não, e aqui, Take No Prisoners. Take No Prisoners, desculpa, é isso mesmo. E aqui não, aqui ele já põe a versão de uma música que fez vender muito o disco Sim. que tinha ela originalmente. E então, assim, só pra... ele tá forçando, né? Como o que ele tentou já fazer no anterior um tanto, resgatando alguns padrões ali, rítmicos, timbre e tudo mais. Aqui ele assume, ele põe o som mesmo Total. Que fez sucesso no passado. Ele acho que não estava vivendo bem com a situação de estar em baixa, né? E assim, eu gosto muito do Lacuna Coil, a banda da Christine Scabb, acho ela uma excelente vocalista. O trabalho que ela faz no Lacuna Coil eu acho muito interessante. Era gothic metal, né? Agora eu nem sei mais o que está fazendo, porque eu parei ali de ouvir os discos, sei lá, acho que 2010, não acompanhei mais nada. Embora o último... Tá falando bem, hein? Eu não parei para ouvir. Mas eu vejo umas 3 faixas. Público e crítica elogiando muito esse que saiu faz um mês, mais ou menos. Sim, como que é o nome? Acho que é Sleepless Empire, alguma coisa assim. E é legal que eles desenvolveram uma amizade com o Dave Mustaine e a Christine Scabb. Eu li uma entrevista dela para, acho que é Revolver Magazine, não sei se é dos Estados Unidos, da Inglaterra, e ele deu uma guitarra para ela. Eu acho que era na época era a Dean que patrocinava ele. Uma guitarra legal. Depois vocês procuram. Tem até uma matéria no Whiplash que eu fiz. Guitarra, Dave Mustaine presente, Christine Scabb. Tem lá. Quem tiver assistindo, vai lá, coloca no Whiplash, coloca na pesquisa Whiplash. Megadeth vai ser uma porrada de texto. Vai, viu? Bastante. Ou já põe direto o Matheus Ribeiro que vai aparecer. E eu tenho uma guitarra, assinatura Dave Mustaine, só que eu emprestei. Olha só, eu emprestei minha guitarra. Ela ficava aqui no cenário. Tem um amigo aqui no prédio que curte um som. Tá com ele, senão eu ia mostrar aqui agora. Seria bom mostrar na série do Megadeth, né? Agora, bacana. Esse disco, Matheus, eu ia te perguntar, porque eu começo a ouvir esse disco.
Eu tinha te falado já, né? Em off, quando a gente separou. Sim. Eu gosto dele, depois corrigi, falei, não, eu gosto mais do Endgame, mas eu fui ouvir de novo pra gente fazer a série, que eu vou admitir, eu tenho a discografia quase toda do Megadeth, mas faz um tempo que eu não ouço os anteriores. Né? Eu passei a ouvir mais pra gente fazer os vídeos aqui. E começa ali na Sleepwalker bacana. Washington is Next eu acho muito boa, como você falou, é uma música influenciada pelo Iron Maiden, né? Nossa, meio Wasted Years, né? É. E o Dave Mustaine um dia falou, né? Na biografia dele, não lembro onde, numa entrevista, quem gosta de metal e não gosta do Iron Maiden tem uma coisa errada, não tem como. Então, os caras ficam loucos. Hoje em dia tem muita gente que gosta de Iron Maiden, mas o Dave Mustaine dizendo, olha, não dá para gostar de metal, não gostar do Iron Maiden. Então, aqui é a prova que ele curte de verdade, né? Porque mesmo já estando mais maduro, não só aquela influência dele do começo no Metallica lá, ele deixa, né? Deixa evidente essa influência. Depois vem a faixa título, que eu achei boa, como você citou. A terceira, quer dizer, eu pulei. A terceira, que é a que você falou, que tem um título longo, Never Walk Alone, que eu acho muito boa. E eu vou parar aqui na quarta, que é a faixa título. Cara, eu achei bom, cara. Eu achei muito bom. Eu ia te perguntar, para você, aonde desanda o disco? Que cara, assim, você é um baita fã, hein, cara? A segunda metade ali não me pega, sabe? Tem algumas músicas ali que não são ruins, mas assim, não me impactaram. Como que é? Ai, caramba. Acho que American Stan. Ai, tem alguma coisa com Burn também, alguma... Assim, para você ver como eu não me apego tanto assim, nem os nomes das faixas eu lembro, porque eu já tentei ouvir. Por a Burn It Ice, que é a última. Isso, nossa, mas eu não sei, não me pega, não. Mas assim, não acho um disco ruim, mas eu não consigo gostar. Entendi. Mas então vamos passar para o outro, que é... você ia falar, vai lá. Não, então, e eu acho que uma das razões de eu não gostar dele é que eu gosto muito do anterior e gosto muito do sucessor. Então, para mim, ele acabou ficando deslocado, assim, ele não segue, ele não mantém ali o pique. Mas, como eu falei, as faixas, ele tem faixas muito fortes, principalmente as primeiras. Então bora, passando esse aqui, United Abomination, citamos aí alguns destaques, chega então o seu queridinho aqui, o Endgame, e aqui estreia do Broderick, né? Isso, é mais uma mudança de formação, né? Sai o Glenn Drover, que, com todo respeito, acho que é o guitarrista menos impactante ali no Megadeth, né? Ele não marcou tanto assim. E, embora, claro, ele é bom. Se ele não fosse bom, o Dave Mustaine não iria ter contratado ele. Mas é que a régua é muito alta, né? Chris Broderick, Kiko Loureiro, Marty Friedman. E esse disco eu coloco ele no mesmo patamar, assim, dos discos ali do começo dos anos 90. Countdown to Extinction, Rest in Peace. E ele lembra muito, desde o começo ali, instrumental, que agora acho que é Dialectic Chaos. Sensacional, né, cara? É uma coleção. Uma coleção de solos, né, cara? E o Megadeth não costumava colocar instrumentais como introdução, né? Eu acho que é só o So Far So Good So What que tem, a Into the Lungs of Hell, mas essa de Electric Chaos, nossa, é uma... Sensacional, é uma aula. E aí depois This Day We Fight, que é uma baita de uma cacetada, 44 Minutes, eu gosto muito, que é uma música baseada em um assalto mirabolante que 2 rapazes foram tentar em um banco, acho que é na Califórnia, e é uma música cheia ela tem uns climas, assim, se eu não me engano, as gravações ali, eu acho que são gravações reais da polícia falando, sabe, tá acontecendo isso, aquilo e tal, e 44 Minutes é porque o tiroteio durou 44 minutos. Nossa, desculpa ele falar essas coisas aqui, YouTube. Não sei se o algoritmo vai... Não, fala de bala, revólver... Que se lasque o algoritmo, eu já não ligo mais para isso aqui. Se fosse depender do algoritmo, mas olha, eu acho eu acho que, não vou falar a melhor, que é difícil, mas uma das que eu mais gosto é essa daí. Eu também adoro essa. Depois tem uma ali que fala sobre velocidade, acho que é 320. By the Hand é uma composição legal. A faixa título, nossa, bem bacana, ela tem um andamento meio cadenciado. Aí tem uma música que começa como uma balada, mas depois ela vira uma música pesada, que é The Hardest Part of Letting Go, que o Dave Mustaine ele fez para a esposa dele. Assim, não a letra tal, mas
eu não lembro como que é a história ao certo, mas assim, ele fez meio que para ela tal, e ela não gostou nada. E depois que você lê a letra também, você vai ver que você vai entender por que ela não gostou. A parte mais difícil de se despedir, aí, Seal, With a Kiss, putz, Putz, E o aí, David Mustaine é uma negação para fazer música de amor, né? Cara, música para não amor. dá, né? Ele é um cara pautado pelo ódio, né? Desde a Jump in the Fire, que tinha uma letra original dele, que era horrível, Então, cara, que ele é, né? A Mechanics também, né? Falava Exato. sobre hormônios. E a que eu não gosto desse álbum, a única, quem tá assistindo talvez vai ficar um pouco chateado com isso, mas é Head Crusher. Eu acho ela muito... Eu não sei... Né? A música de trabalho. Eu acho ela meio forçada, assim, sabe? É muito acelerada, coisa e tal, mas assim, não me parece uma parada natural, sabe? E aí as duas últimas, nossa, eu acho fantásticas. How the Story Ends e a última, The Right to Go Insane, que conta uma história real também, sobre um rapaz que tinha perdido tudo, tinha perdido casa, tinha perdido mulher, perdido emprego, e aí ele simplesmente pegou um tanque de guerra e saiu pela cidade de San Diego, destruindo tudo. Acho que é Shawn Nelson, o nome dele. Depois vocês procuram no Google, foi acho que em maio de 95. O cara pegou o tanque de guerra, saiu destruindo e tal, e a música fala sobre isso, né? O direito de ficar insano. A música não, o clipe. O clipe mostra isso aí, mas a letra fala sobre alguém que está perdido, assim, não tem mais esperança, e a única coisa que essa pessoa tem tal, é o direito dela ficar insana. Uma introdução de baixo muito legal e tal, uma música perfeita. Na minha visão, até o The Sick, The Dying, The Dead, que é o mais recente, na minha visão, assim, o último clássico que o Megadeth tinha lançado era The Right to Go Insane, porque dali para frente e tal, não me veio nada, assim, que me agradasse. Mas eu acho um disco fenomenal, assim, nota 9,5. Eu gosto bastante também. E já que você passou adiante, vamos falar já do próximo, que aqui a gente sabe que o David Mustaine perdeu a mão um pouco de novo ali na carreira, não estou falando do disco em si. Na carreira ele ficou um pouco desencontrado de novo, e ele fez um catadão, né, Matheus? Ele fez um catadão de gravações que ele já tinha, de composições que ele já tinha, e o tal do catadão é aqui, o 13. Que eu gosto. Eu tô falando, olha, quem é fã do Megadeth que tá assistindo aí, eu não tô detonando o disco, não. É porque a história do disco é que o David Mustaine estava meio que numa crise criativa lá e foi buscar, isso ele mesmo falou, foi buscar arquivos e resgatou faixas que ele diz aqui que tem até da época do Rust in Peace, né? E aí, Matheus? Eu demorei para digerir esse disco, demorei para entender ele. As duas primeiras faixas, eu gosto, acho que é Sudden Death, a primeira, e depois a segunda, Public Enemy Number One, eu gosto muito, assim, acho muito legal. Acho uma baita faixa interessante, só que depois ali, o disco vai dando uma caída. A faixa título eu acho legal, a faixa título ela me lembra a Trust, assim, sabe? Que ela tem aquele começo dedilhado, a Trust na bateria, mas assim, a harmonia dela, como ela caminha, me lembra um pouco a Trust. E aí o catadão tem, acho que é New World Order, que é da época do Rust in Peace, e aí tem uma outra, eu acho que Black Swan. Essa música acho que tinha sido lançada como single na época do United Abominations, depois, um pouquinho depois ali, eu achei estranha essa música ser incluída no tracklist. Assim, é um disco que é legal ter na coleção, mas se eu tivesse que fazer o Megadeth tem acho que 16 discos, se eu tivesse que escolher os 10 preferidos, eu não colocaria esse, sabe? Eu acho ele meio... Eu acho que falta inspiração nesse álbum, apesar dessas músicas que eu citei, Sudden Death, Public Enemy Number One. Tem mais uma desse disco também, é uma que tem um título muito estranho, Whose Life is Anyways, alguma coisa assim. Essa eu acho interessante, mas tem uma, acho que é Drugs and Money, alguma coisa assim. Essa daí eu acho meio bobinha assim também, sabe? Sim. Mas essa We the People, eu lembro que eu gostava dessa We the People. Também não me chama muita atenção. Tem outras sobras nesse álbum, não tem? Tem a New World Order, agora eu não estou lembrando o tracklist completo. Eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas se eu não me engano, acho que tinha coisa de acho que umas 4 ou 3 faixas que eram de outros períodos, assim, da Megadeth.
Ah, e a gente esqueceu de citar, né? Que esse disco aí marca a volta do Dave Ellefson para a banda. Ah, verdade. Segundo o Mustaine, foi um pedido ali um pedido não, uma sugestão do Shawn Drover e do Chris Broderick. E depois da gravação do Endgame e tal, o James Lomenzo sai da banda e tal. Millennium of the Blind, lembrei da música. Essa música eu acho que ela tem a versão demo dela no Euthanasia, acho que é uma faixa bônus, alguma coisa assim. Oh, Dave Ellefson, homem que gosta de se mostrar na internet. Mas é como você falou, viu, Matheus? Eu concordo. É um disco. A gente é fã, né, cara? Então você pega, Sim. como eu disse, o Dave Mustaine conseguiu imprimir uma identidade muito forte para o Megadeth. A voz dele, os timbres, a maneira de compor, os riffs no estilo dele, assim, que é muito próprio dele. Ele conseguiu imprimir uma identidade no cenário da música pesada. Mas dentro de toda a discografia, numa análise da própria obra da banda, o disco vai caindo, né? Ele tem faixas esquecíveis, como a gente disse. Você acabou de citar uma aí que você acabou de falar, eu já esqueci o título. Ela é esquecível. E tem muitas faixas, né? Ele tem 13 músicas, então acaba ficando... Ele mesmo nas entrevistas, nas entrelinhas, você percebia que o cara tava sem música. Foi pegar músicas rejeitadas de outras sessões de gravações. Talvez ele nem tinha inteiras, né, completas, deviam ser riffs e bases, e ele deve ter corrido para ajustar isso. Claro, Chris Broderick, fera, né? Tinha sido do Jag Panzer, que eu adoro, cara. Quem quiser conhecer o Chris Broderick no Jag Panzer, sensacional. O cara é muito fera. Deu um up no negócio, né? Dave Mustaine também dispensa apresentações como guitarrista. Depois ele foi guitarrista de turnê do Nevermore, né? Por um tempo. Eu acho que foi também. Mas em gravações de álbuns, ele está em muitos do Jag Panzer, que são sensacionais. Sim. Eu gosto muito do trabalho dele. Agora ele está no In Flames. Tem acho que uns 5, 6 anos já, que é outra banda que eu adoro também. É verdade. Mas, assim, eu não acho ele um disco... Eu já tive uma opinião diferente. Das primeiras vezes que eu ouvi, eu achei o disco horrível, sinceramente. Assim, eu falei, nossa, 13 faixas, algumas sobras de estúdio, umas duas que me chamam a atenção. Eu falei, nossa, não gosto disso aqui. Mas aí depois vai passando o tempo, o radicalismo vai ficando para trás. E eu lembrei outra música que eu gosto desse álbum, se chama Never Dead. Sim. Que é uma das originais que ele gravou para esse álbum. Bem no meio do tracklist aqui. É a faixa 6, para quem ouve ainda na ordem. Olha, Matheus, eu lembro que na época que eu comprei, saiu nacional também, foi lançado pela Roadrunner, tem aqui no Brasil fácil, tinha pelo menos na época. Eu comprei, eu comecei a ouvir e gostei, como você falou, faixa de abertura, depois essa Public Enemy Number One, que eu acho que é a melhor do disco. E tem um clipe muito legal, né? Que remete àquela fase clássica entre ali o Rust in Peace, né, e os dois seguintes. Mas, como você falou, numa audição completa do álbum, vai cansando. É muita faixa filler, né? Muita faixa de encher linguiça. Total, ele é bacana, é um disco legal para quem for fã do Megadeth. Para quem não for, então, é que a pessoa não se interessa. E para melhorar as coisas ainda, né, Matheus? Aí o Dave Mustaine faz seu planejamento de marketing estratégico no mercado e lança o Super Collider. O que você me diz do Super Collider, Matheus? Esse é dureza, hein? Meu Deus do céu. E esse aí acho que é o primeiro do Megadeth pela Universal, né? Exato. Não deve ser coincidência, né? O cara vai para uma gravadora grande e tenta fazer de novo um pop metal ali, né? E assim, essa estratégia do Mustaine, ela deu certo no Creative Writings, que é um disco que flerta com o metal ali. Sim. Só que aí no Risk, embora eu goste muito do Risk, no Risk ele perdeu a mão, sabe? Ele se entregou assim, falou, não, vou fazer um disco para tocar nas rádios FM, o que obviamente não aconteceu. No Super Collider ele fez a mesma coisa, eu imagino, sabe? O mesmo planejamento. Ele não... Tanto que você pega a faixa título, que eu acho legal, assim, mas bacana. A faixa título... Mas é uma música ali, nossa, ela é muito... ela não lembra nem de longe thrash metal, né? Que a banda fazia. E é uma das poucas... A faixa de abertura começa até legal. Por mais que, quando eu ouvi a primeira vez, você chama Kingmaker, que também foi faixa de trabalho também, né? Sim. Com single, clipe e tal. Clipe eu não lembro. Tem clipe também, Kingmaker? Tem vídeo? Eu acho que não. Mas tocava em rádio rock ainda, né?
Ela se encaixava, né, no perfil. E não é ruim. Aí vem Super Collider, já é muito estranha. Você pensa assim, Nossa. olha, se o cara é um cara que vem do thrash metal, tá tentando furar uma bolha, você pensa assim, uma Super Collider tocando numa rádio rock no meio de um YouTube, de um Oasis, pô, fica pesada, né? Mas Sim. se você coloca na discografia, no trabalho do Megadeth, cai também na tabela, né? Você sabe, essa música ela me lembra até um pouco de country, assim, no refrão dela e tal, que é outra coisa que o Megadeth já tinha feito antes, só que numa música muito mais legal, a Almost Honest. Ela tem uma estrutura ali que lembra country, aquele refrão fala, feliz. Né? Lembra? A gente até comentou isso, Matheus, no outro vídeo da série. O Dave Mustaine admitiu. Ele é um cara que tem dificuldade em admitir a própria culpa. Ele sempre põe a culpa em alguém, né? Ah, sim. Então ele admitiu que lá os produtores do Risk chegaram para ele e falaram: não, você é o cara, você vai estourar com música country, pop. E diz ele que ele ainda queria arrebentar o Metallica, né? Ele ainda queria vencer o Metallica em vendas de disco, em termos de mercado. E ele falou: vamos para cima que a gente vai ser mais que o Metallica. Isso o Dave Mustaine falou. E não deu certo, né? Deu errado. Deu completamente errado. Como você falou, na qualidade de fã, a gente ouve o disco Risk e gosta. Bacana. Sim. Mas o planejamento do cara era fazer um country para tentar vencer o Metallica, porque o James Hetfield já tinha gravado Mama Said, né, algumas outras ali do Load, do Reload. O cara quis ir nessa onda já tardiamente, né? E até o Metallica já estava saindo dali. E agora no Super Collider, mais ainda, né? Ficou. E ele, como tem dificuldade de admitir culpa, ele tretou com a galera geral, né? Depois desse disco, né? Sim, depois ele meteu o pé, né? Na verdade, os caras saíram por vontade própria, mas assim, o baterista e o guitarrista, né? O Chris Broderick, o Shawn Drover e o Chris Broderick. Mas assim, o clima na banda já devia estar ruindo, né? Um disco ruim, ele não faz o clima na banda ficar bom, né? E você consegue citar 3 destaques aqui? Eu diria Kingmaker, Super Collider. Eu vou falar a Burn também, mas eu acho que por uma memória aqui, a Burn é legalzinha também, né? Cara, ó... É uma faixa que estaria no Reload do Metallica. A Kingmaker eu não gosto dela. Ela é metal, coisa e tal, mas tem uma coisa na música que me deixou um pouco incomodado. Depois você e quem está assistindo aí, se quiser fazer esse teste, quando ele começa a cantar os versos ali, eu lembro da Children of the Grave do Black Sabbath. Sabe, me lembra assim, não sei por qual razão. E a Super Collider eu acho interessante. Caramba, tem um cover do Thin Lizzy, Cold Sweat, que acho que é a última faixa. Eu acho muito massa esse cover. E assim, isso mostra como o disco é meio complicado, assim, porque para contar um destaque eu tenho que pegar um cover. Mas a que eu mais gosto desse álbum acho que é a 9ª faixa, chama-se Forget to Remember. Sim, essa música fala sobre... Ela narra, é baseada ali na história do Mustaine com a sogra dele, que a sogra dele tinha Alzheimer, e ela acabou falecendo, só que de uma forma muito estranha. Eu não sabia dessa história. Eu falei, cara, fez uma música pra sogra, cara. Não, ele sempre teve uma relação muito legal, assim, com a sogra dele. A sogra dele, ele até fala que era tipo a mãe substituta dele. Eu não sei como que é a relação do Dave Mustaine com a mãe dele, mas assim, ele saiu cedo de casa, né? A mãe dele apanhava do pai e tal. E eu acho que ele se apegou muito, assim, na família da namorada, não, na esposa dele. E ela morreu, cara, ela passou um tempo desaparecida por conta do mal de Alzheimer. Ela passou um tempo desaparecida, sumiu, e aí depois foi encontrada morta, assim. Eu acho que foram coisa de semanas, assim, não foi 1, 2 dias. E aí ele fez essa música baseado nessa história, e a música fala sobre... Ela tem a ver com um filme também, é um filme que fala sobre isso, sobre memórias e tal, e é meio que alguém ali que você vê a pessoa perdendo a memória, coisa e tal, e é uma música interessante, eu acho ela bem sentimental, assim, e para mim é uma das poucas que se salva nesse disco, porque, nossa, tem uma também, acho que é Blackest Crawl, nossa, essa eu acho ela até meio constrangedora, assim, não sei, não me vai. A Burn que você citou, ela é pesadinha até e tal, mas também eu acho confusa, é um disco confuso. Alguns momentos mais comerciais, outros que ele tenta ir, mas não vai. E o Dave Mustaine tem essa mania. Eu acho, olha, agora, assim, é uma
é uma suposição que eu faço um pouco absurda, eu sei, mas é um insight, assim. Às vezes parece que quando as coisas não estão andando para o Dave Mustaine no mercado e tal, ele muda de formação porque isso, de alguma maneira, vai gerar notícia, vai Sim. dar uma possibilidade de uma composição nova, ali com a contribuição que o novo integrante traz, que possa gerar um novo rumo musical. E aqui não foi diferente, né? O pessoal saiu tretado com ele, né, cara? O Chris Brother saiu falando um monte na época, né? E saíram quase juntos. Acho que foi coisa de um dia, diferença de um dia, assim, o comunicado. E até teve uma turnê, Metal Tour of the Year, acho que foi 2022, 2023, que o Megadeth, o In Flames foi tocar nessa turnê, o In Flames também, que mudava bastante de formação. Sim. E o Chris Brother estava. E assim, eu fico imaginando o climão que não foi. Eu acho que quando o Dave Mustaine foi convidado, eu acho que ele nem se ligou. Sim, foi bem. Quer dizer, do Megadeth, com exceção do Kiko Loureiro, assim, eu acho que boa parte saiu tretado, né? É verdade, cara. Boa parte. É que na época da loucura, os caras parece que nem se importavam, tá todo mundo xarope, todo maluco lá, tomando tudo que é substância. Mas o Chris Brother, que já era um cara de uma fase mais responsável do mercado, da música, parece que soou mais grosseiro, assim, o que o Dave Mustaine fez, né, cara? O que é que eles tinham feito que a gente não sabe. Mas o Dave Mustaine meio que, eu não lembro literalmente, você deve ter escrito lá no Flash, mas ele meio que falou, vai, vamos ver onde eles vão chegar sozinhos, então, já que eles se acham. Um papo assim, né? Porque, se eu não me engano, acho que quando eles saíram, acho que até existia a ideia de um projeto entre o... Eles montaram uma banda. Só que uma banda. Só que não foi pra frente, né? Disco, que eu esqueci o nome agora, mas é fácil pesquisar aí no Google. Eles montaram uma banda, gravaram um disco que era mais trash, assim, mais, né, mais pesado, mais... Eu acho que essa banda é o Act of Defiance, alguma coisa assim. Defiance, é essa daí. Mais pesadão. Foi uma banda que... só que lançou 2 discos só e acabou. Não virou. Agora, Matheus, faz aí um ranking só dos discos que a gente comentou hoje. Faz Cara, ó, eu vou deixar você pensar, eu vou fazer o meu. Vou deixar você pensar. Ó, para mim, o último é o Super Collider. Beleza. O penúltimo, o penúltimo é esse aqui, ó. 13. Rapaz, situação complicada. É o The World Needs a Hero. O terceiro eu vou pôr o teu queridinho aqui, ó. Meio que em dúvida, tá? Esse aqui eu fui ouvir de novo e gostei muito. Ficou em segundo, United Abomination. Só pra gente não ficar igual, porque eu sei que você não vai concordar. No primeiro eu concordo com você, que é o Endgame. Só desses aqui do ano 2000, antes de chegar o Kiko Loureiro na banda, meu ranking entre os 6 discos é o que eu acabei de falar. E você, Matheus? Deixei um tempo para você pensar aí. Vai lá, fala seu ranking. Cara, aí. Eu colocaria empatado em primeiro, assim, o Endgame e o The System Has Failed. Os dois ali, se revezando. Um dia outro. Terceiro lugar, cara, eu colocaria o The World Needs a Hero. Eu acho bem interessante. Quarto, deixa eu ver. Quarto, acho que eu colocaria... São 6? São 6. Acho que eu colocaria o United Abominations. E aí, em quinto, o 13. Em último, Super Collider. Não tem como. Rebaixado. Eu acho que o Super Collider a gente concordaria que seria o 16º, né? Seria o último de toda a discografia. Sim. Tanto que o Megadeth não toca músicas desse disco, né? Nem desse disco, nem do 13. O Megadeth não toca, assim, nem na época de turnê tocava uma outra, mas depois parou. E é triste, porque era uma formação... Essa formação chegou a tocar, acho que no SWU. Fizeram um show muito legal. O Megadeth tinha um repertório muito bacana e não foi para frente. Apesar de eu não ser fã do Shawn Drover, eu achava... Eu não sei, ele toca muito bem e tal, mas eu não sei, parecia que ele batia muito de leve, assim, na bateria. Eu concordo com você, eu sei do que você está falando, eu concordo. Não parecia ter uma pegada... Eu sei que quem é baterista vai falar, não, mas a pegada não é no movimento que se faz, tá? Porque tem muito cara ruim que faz um circo para tocar, né? Parece um... Sim. Parece um boneco. E é uma coisa muito louca. Tocar mais curto e atingir a bateria ali, a pele, o aro no lugar certo para dar a ressonância e tudo mais. Mas é uma coisa muito louca. O cara estava tocando outro estilo, né, cara? Sim. E ele tocou quase 10 anos no Megadeth. Mas ele era bom. Mas é só o estilo, né? É que você vem, a gente fala dos anteriores, depois vem Nick Menza, que ficou histórico, né? Veio para o Brasil no Rock in Rio, ficou na nossa memória. Aí você fala, mesmo esses caras
Colaiuta, Jimmy DeGrasse, os caras que foram músicos de estúdio, feras. O primeiro, né? O Gar Samuelson também, que Deus o tenha. E hoje o cara que era do Soilwork, sensacional. Dirk Verbeuren, nossa, cara, melhores, uma máquina, um relógio. Aliás, agora falando com vocês que nos assistem, fiquem ligados que semana que vem, Metal Musicast com o Matheus Ribeiro, nós vamos fazer um vídeo muito bacana para vocês, falando da fase do Kiko Loureiro. E eu quero que vocês que nos assistem coloquem aí o ranking de vocês só desses aqui, dos 6 comentados nesse vídeo. Quero ver aí nos comentários, vamos ver se vai ter muita divergência, né, Matheus? Acho que o último... acho que vai ser consenso geral. Matheus, bora! Vamos então preparar um vídeo para a semana que vem para a galera, com Dystopia e o The Sick aqui, blá, blá, blá. Vamos, The Sick, The Dying, The Dead. Vamos lá. Aí a gente faz uma análise cuidadosa, vai ter como a gente levantar mais detalhes ainda, porque são só 2 discos num vídeo todo. Matheus Fera, o especialista em Megadeth do iplash.net e do Metal Musicast. Seja sempre bem-vindo, viu, Matheus? Você é o cara, hein? Encerra o vídeo aí para a galera nos assistindo aí, Matheus. Vai lá. Muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez. É sempre um prazer participar do Metal Musicast, ainda mais falando sobre o Megadeth. E agradecer a todo mundo aí que assistiu o vídeo, chegou até aqui, assistiu até o final. Pedir para se inscrever no canal, se possível também acompanhar o meu trabalho no iplash.net, acompanhar tanto o Marcelo quanto eu nas redes. Quem quiser me procurar no Instagram, Matheus Ribeiro Redator, só procurar lá que vai achar, vai estar o meu trabalho lá. Fico muito feliz e espero voltar em breve aqui. E vou voltar, né? Semana que vem. Semana que vem, tamo junto. Valeu, Matheus. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Forte abraço. Valeu, Metal Musicast Megadeth. Valeu. Tamo junto.